Boa tarde a todos, mais uma vez. Aqui estamos de novo, como acontece todos os dias, às 15 horas, esquecendo os nossos problemas e voltando o nosso coração para o Mestre, que nos ampara sempre. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item Sacrifício da própria vida, pergunta 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isto não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo ainda que, para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. A pergunta muito bem feita por Kardec, como sempre, e se prestarmos bem atenção em todo esse capítulo, nós temos sempre a mensagem não escondida, mas como se fosse um fio a ligar todos os itens, do 1º ao 31º, de que não caminhamos sós. Aqui Kardec formula muito bem a questão sobre as nossas ações e nos remete ao adágio popular que diz que Deus não julga a ação, Deus julga a intenção. E que de intenções estranhas muitas vezes nós somos tomados e agimos como se pudéssemos enganar ao Pai Celestial das nossas verdadeiras intenções. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 951, Kardec pergunta: não é por vezes meritório o sacrifício da vida, quando tem por objetivo salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? A que os Espíritos respondem: isso é sublime, conforme a intenção, e o sacrifício da vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, desde que manchado pelo orgulho. Um sacrifício só é meritório quando há desinteresse. E aquele que o realiza tem, por vezes, uma segunda intenção, que aos olhos de Deus lhe diminui o valor. E aqui nós, espíritos necessitados, trabalhando ainda, e temos muito que trabalhar, pensamos que podemos, no recesso da nossa alma, enganar ao Pai Celestial a respeito do que fazemos. Não podemos. São Luís responde a Kardec no que diz respeito ao campo de batalha, e nós podemos transferir esse campo de batalha para a vida que levamos. O que temos feito para minorar, diminuir, ou mesmo aceitar de maneira resignada, porém ativa, o que nos advém em consequência das nossas faltas passadas? Não devemos jamais esquecer que não existe injustiça na justiça divina, que o que passamos, o que sofremos, e o desânimo, como ele diz aqui, aquele que se acha desgostoso, desanimado,
e que não vê outro caminho senão cortar o fio da vida, o que nos leva a pensar que a vida termina apenas e tão somente, ou está restrita apenas e tão somente ao corpo físico. Nós, espíritas, sabemos que assim não ocorre, que não existe final de vida, pois a vida continua, a vida é eterna. E o que plantamos, colheremos. Como bem disse Jesus, a cada um seria dado conforme suas obras. Então, por que a tristeza? Por que o desânimo? Por que esconder por detrás da nossa falta de vontade de vencer o buscar a porta falsa do suicídio? Como São Luís nos adverte, o suicídio intencional, se não de fato. Porque se eu não tenho coragem de cortar o fio da minha vida física, se não temos coragem de assim fazer, e colocamos na mão de outrem que assim o faça, temos dupla responsabilidade. Primeiro, que escondemos a nossa intenção real, que é fugir dos nossos compromissos, e não nos esqueçamos que as nossas encarnações são planejadas com carinho, que muitos de nós participou do planejamento, que fomos treinados para vencermos, arrostarmos as dificuldades e pedirmos sempre o amparo, porque não somos desamparados, não estamos desamparados. Por isso, não temos o direito de cortar o fio da nossa vida, seja de que forma for. Estamos no momento de uma pandemia e muitos irmãos e irmãs estão esquecendo de que necessitam tomar cuidado contra uma enfermidade que nos parece muito agressiva, que já ceifou diversas vidas. Muitos irmãos e irmãs, porque se descuraram, não se cuidaram. De que forma entraremos no mundo dos espíritos, retornaremos à nossa pátria espiritual, se não levarmos em consideração o sacrifício que foi o retorno à vida física? Deus nos concedeu o corpo, uma máquina perfeita, divina, nos seus detalhes, no seu funcionamento. Quem somos nós para agredi-lo? E o agredimos. Quem somos nós para procedermos de forma equivocada? E procedemos. E quando o desânimo, o desalento, a falta de fé e a falta de coragem nos atinge, pensamos que a porta do suicídio é a mais fácil. Fomos buscar, como sempre, amparo no nosso querido Dr. Marsh, no seu livro Dr. Marsh, em 2 planos, um belíssimo livro. Para você que está aí com o coração vazio, para você que está desgostoso por muitas razões, aqui não existe julgamento. Dr. Marsh nos diz o seguinte, na página Trabalho Urgente: por que te lastimas? É necessário percebas que há tantos sofrimentos a te buscarem as possibilidades de servir, a fim de que logres te afugentares da vala da reclamação, mirando bem, e esperar-te as decisões de trabalhar. Por que choras? Há tanto pranto aguardando-te à disposição para detê-lo, com o lenço da bondade, da fraternidade, que podes operar no trabalho de amor. Por que te omites na hora de viver o bem? As ventanias do mal costumam provocar prejuízos terríveis, onde mãos se ocultam, vozes se calam e pés se detêm perante a prática do bem, que espera o dinamismo salutar, equilibrado e fidalgo, que a todos converteria em apóstolo do progresso. Por que condenas? O mundo tem aprendido e ensinado a condenar e a destacar misérias em toda parte. Porém, mesmo quando carece daqueles que, se levantando com o sol, constroem e passam, iluminam e passam, auxiliam e passam, sem menoscabarem a dádiva do tempo, sem negatividade inconsequente. Por que te mantens atrelado aos sofrimentos desnecessários, à rebeldia infelicitadora, ao erro que se espalha?
É tempo de te ligares ao Cristo, que te oferece sempre nova oportunidade, a fim de te ergueres das torturas que até agora alimentas, aprendendo a crescer no sentido da luz, iluminando sombra e ruína que ainda te pesam na economia espiritual. Reflete e ergue-te. É tempo de levantar com os olhos postos nos mundos luzentes, ainda que por agora esteja com os pés mergulhados no lodo das torpezas mundanas. Põe-te de pé e avança no bem, porque só em te ajustando urgentemente ao trabalho renovador conquistará paz e alegria, alcandorando-te com Jesus, sem mais dores, sem mais tormento, sem mais sombras. Então, meus amigos, neste momento em que o nosso Mestre nos concede esse momento de paz, ergamos o pensamento a Ele, agradecendo por tudo que já recebemos, a dádiva da saúde, a dádiva do corpo físico, a dádiva de entender as palavras singelas, porém profundas, que Ele aqui nos veio ensinar. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que recebemos. Rogamos o teu amparo para aqueles que ainda não compreendem a tua passagem na terra, as tuas palavras bondosas, o teu amor infinito. Mestre querido, envolva a nossa casa, a nossa querida casa de Batueira, e todos que lá se encontram, encarnados e desencarnados, pelas famílias por lá assistidas, por todos aqueles que foram recolhidos nos hospitais do mundo físico e no mundo espiritual. Que a tua caravana de luz envolva os que sofrem, aqueles que se encontram nas regiões do sofrimento, aqueles que ainda não te compreenderam, mas que sentem, Senhor, que um dia hão de ver a tua luz, o teu amor, o teu amparo. Que as tuas bênçãos se espalhem sobre a humanidade inteira, como sempre o fizeste. Que o teu amor nos envolva, a cada um em nosso lar, onde quer que estejamos. E que tenhamos, Senhor Jesus, confiança que estás conosco. Que a tua luz esteja sempre em nosso caminho e que o teu amor nos ampare, nos dê força para vencermos as adversidades e confiarmos que estás sempre ao nosso lado. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e que permitamos que Ele esteja sempre em nosso caminho. Graças a Deus.